Mas eu queria falar também, lembra que eu falei no bloco anterior, sobre a vida social com as canetinhas, né? Emagrecedoras tem as falsas, tem que tomar cuidado. Vou mostrar a apreensão de quase 1 tonelada de remédios para emagrecer e suplementos também. Mas o fato é que quem come bem, gosta de um rodízio, seja uma comida japonesa, uma pizzaria, uma churrascaria, bom, de alguma forma você já percebeu, olha só, as porções estão mais diminutas, são menores. Por outro lado, isso é um dado, mais de 60% dos bares e restaurantes também já identificaram uma mudança na forma de consumo dos clientes. E esse setor acredita que isso vem das canetas emagrecedoras. Pode ser por causa delas. Será que o pessoal realmente está comendo menos? Está todo mundo mais magrinho, mais esbelto? A gente vai falar sobre isso agora com o Paulo Crepaldi, que entende muito sobre comportamento e tendência de negócios e vai explicar um pouco qual é a percepção disso aí. Olá, Paulo, bem-vindo ao nosso Morning Show. Já estamos vendo aí os efeitos desse Ozempic Face? Bom dia, Fernando. Bom dia, Morning Show. Olha, a gente está chamando essa era de a economia do baixo apetite, tá? E é muito claro deixar para as pessoas que não é a economia do não consumo, mas eu acho que é a economia do consumo mais seletivo, né? As pessoas continuam saindo, comprando, obviamente buscando prazer, mas eu acho que com menos volume automático, mais moderação, como você colocou, e acho que tem um ponto importantíssimo aqui, que é mais valor por mordida, né? Mais critério na sua escolha. Muito bem, divisão de pratos, né? Vamos dividir esse prato, sobremesas também ali ficando para escanteio, né? Isso acaba sendo percebido no bolso, no rendimento desses estabelecimentos? Olha, eu acho que eles estão vendo isso muito na balança comercial, como você está colocando, e acho que isso está exigindo um novo olhar para esses empresários e para os restaurantes e bares, que é um olhar de como que eu vou refazer a engenharia do meu menu, né? Porque o racional é muito simples. Se o consumidor come menos, e ele agora a gente vê ele migrando mais para proteínas, ovos, vegetais, ou seja, comida menos processada, significa que cada mordida que a gente dá precisa entregar mais sabor. Então acho que é uma engenharia de menu que a gente está vendo e vai precisar ver acontecer. E também existe uma mudança de comportamento com as bebidas alcoólicas, né? A gente vê alguns estabelecimentos com uma sofisticação na oferta de drinks não alcoólicos. Tem gin sem álcool, tem aquele drink, outro dia vi um drink chamado Mentirosca. Você ficar com um drink ali, de que é? Uma mentirosca. Aí ninguém fica perguntando se você está bebendo ou não, né? Mas o fato é que isso já é um comportamento sentido, percebido por vários donos de bares e restaurantes, né, Paulo? Isso é verdade, porque você perde esse volume, né, de quem depende do volume impulsivo. Então, por exemplo, da bebida alcoólica por hábito, né, e acho que vai ganhar quem mais entrega essas seleções, essa entrega de valor, algo diferenciado, ou seja, você trocar de volume por valor por ocasião. Então, acho muito interessante esse ponto que você colocou, porque é exatamente isso. E não é só em bebidas, a gente está vendo isso em diversas outras categorias, né? A gente está vendo isso na moda, a gente está vendo isso no mercado de bem-estar, a gente está vendo isso no mercado de beleza, no mercado de viagens, ou seja, tem uma categoria transversal acontecendo, tudo, obviamente, por causa dessas canetas, como a gente está chamando de canetas emagrecedoras, ou dessa economia que a gente está chamando da economia do apetite ou do consumo seletivo. Jess, tem uma pergunta, Paulo? Meu querido, bom dia, muito obrigada por estar aqui conosco. Então, nessa semana, no final de semana, eu estava em Boston numa conferência que se chama Brazil Project. E dentro dessa conferência tinha um desafio que se chama Constellation, que era com o CEO do Burger King, o Joshua, que inclusive trabalhou no Brasil há muito tempo. E ele estava ali dentro dessa conferência colocando ali para jovens debaterem se comprariam ou não ações do grupo ao qual o Burger King faz parte. E me chocou muito que um dos tópicos de
pergunta, de discussão, era a questão dessas canetinhas emagrecedoras. E aí a minha pergunta é, esse efeito, ele é específico do universo aqui mais ocidental ou não, em outras áreas, na Ásia principalmente, a gente está vendo isso acontecer, tem essa modificação. E como que você vê as redes, principalmente de fast food, lidando com isso? Existe um impacto considerável em aspectos de ação e tantas outras coisas, ou não, elas seguem firmes aí? Como que você avalia essa questão? Tá mudando? A galera vai parar de consumir fast food? Boa, Jess. Olha, sua pergunta foi excelente, porque realmente esse é um comportamento que a gente está vendo mais acentuado no Ocidente. Então, você vê, por exemplo, o Brasil repetindo o comportamento do consumidor americano, que está um pouquinho mais avançado nesse quesito desses medicamentos que a gente está chamando de caneta emagrecedoras aqui. E do caso do fast food, né? O que a gente tem visto nesse caso em torno de comportamento e até estratégia desses empresários? Eu não sei se vocês têm visto, mas eles estão apostando demais agora nos chamados dos clubes de recompensas ou nos clubes de fidelidade. Então, tanto o Burger King como as outras redes de fast food, eles têm tentado criar e aproximar, entregar algum valor, um benefício para esse cliente por ele estar ali dentro, consumindo dentro da sua cadeia. Então, eu acho que isso também é um novo lado que se abre, e até de pensamento para os restaurantes e para os bares, como que eu aumento o tempo de retenção desse meu cliente, porque a atração hoje em dia, a gente sabe que é o papel mais fácil. O grande problema é a retenção desse consumidor diante desse cenário que a gente está vivendo. Então, acho que a gente vai ver muito isso, Jess. Esses clubes de fidelidade, esses programas de fidelidade surgirem cada vez mais e trazendo para a gente valores ou serviços que a gente não estava acostumado a ver.